Vamos mudar de assunto de novo, tá? Um novo estudo brasileiro, publicado nesta quarta-feira na revista científica Nature Climate Change, revela que o desmatamento tropical causa cerca de 28 mil mortes anuais por calor. Os resultados apontaram que em todas as regiões tropicais há uma ligação direta entre perda de floresta, aumento de temperatura local e elevação de mortalidade. Muito interessante o dado, né? A pesquisa ainda alerta que quase todas essas mortes poderiam ser evitadas. Para nos explicar mais sobre o desenvolvimento dessa pesquisa, eu converso agora com uma das coautoras do estudo, a pesquisadora da Fiocruz do Piauí, a Beatriz Oliveira. Beatriz, prazer falar contigo, muito bom dia. Eu acho que eu nunca tinha lido sobre isso, e olha que eu sou uma pessoa atenta. Aqui no Acorda Metrópolis, toda semana a gente fala sobre meio ambiente, de tudo quanto é forma, mas eu não tinha lido ainda sobre essa relação do aumento das temperaturas com o aumento da mortalidade, principalmente nas regiões tropicais que a gente vê, né, que além de ser muito quente, em muitos momentos de estiagem, por exemplo, vivem a situação das queimadas. Prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, Natália. Obrigada pela oportunidade, né, e pelo convite de estar destacando um pouco sobre esse estudo que a gente desenvolveu, foi publicado recentemente. É muito bom a gente ter esse alcance, até mesmo para que a gente possa instruir e dar a dimensão desses resultados. Então, essa relação entre desmatamento e aquecimento, ela já é uma relação conhecida. O que ainda não era tão conhecido seria esse impacto direto que esse aquecimento poderia ter na saúde humana. E essa é uma inovação do trabalho, né, em escala global, porque a gente pega 3 regiões, né, nas áreas tropicais, que é Sudeste Asiático, a África, e aí a América Central e a América do Sul, que é onde a gente tem esses serviços ecossistêmicos por essas florestas tropicais, e aí a gente dá destaque, obviamente, no Brasil, por conta da Amazônia. E aí esse estudo mostra que a gente consegue identificar áreas onde teve perda, né, de cobertura vegetal, e aí a gente consegue ver onde e como aconteceu, e ali como é que está ocorrendo também o aquecimento, e ligando isso a dados de população e mortalidade, aí a gente consegue então estimar qual é o número de óbitos, e que esses números de óbitos, se a gente tivesse uma política ambiental de redução desse desmatamento, talvez poderia ser evitados. A primeira vez eu achei que se tratava de mortes de animais, que é uma situação, claro, muito óbvia, né, que a gente vê, inclusive quando a gente vê as imagens, né, dos bichinhos desesperados ali para fugirem das queimadas, ou, claro, também a gente sabe que eles sofrem com o desmatamento por diversos motivos, inclusive por serem mortos por pessoas que desmatam, mas também por não terem mais, né, as florestas ali como eles precisam, tudo mais. Então, num primeiro momento, eu achei que se tratava o calor tá matando, o calor excessivo tá matando mais animais. Mas não, se trata de humanos, né? É uma pesquisa muito importante, como você bem ressaltou. Outras questões já eram muito mais conhecidas, mas essa relação do calor com a mortalidade é realmente muito impressionante. Você, no finalzinho da sua fala, disse da importância de medidas e do olhar do governo para esse novo dado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esse finalzinho da sua fala, sobre o quanto os governos, portanto, vão ter que começar a ficar muito mais atentos a essa nova questão que, com um número tão grande desse, passa a também ser muito relevante na atenção com as florestas tropicais e, como você bem ressaltou, o Brasil tem a maior delas, né, que é a floresta amazônica. É super importante esse destaque, até porque é um dos da nossa grande mensagem são esses serviços ecossistêmicos florestais, para além da questão de redução de emissão de efeitos de emissão de gases de efeito estufa. A ideia é justamente falar, olha, medidas e políticas que podem diminuir essa emissão também tem impactos para além disso, tem impactos na vida, no cotidiano das pessoas, como proteção e qualidade de vida. Então, a mensagem
uma vez que você tem uma política ambiental, ela afeta diretamente outros aspectos, entre eles a saúde humana, protegendo, inclusive, de risco de mortalidade. Então, essa é a nossa grande mensagem, né? De proteção dessas florestas, porque ela tem um papel para além de redução da emissão de gases de efeito estufa. Essa associação que a gente tem entre temperatura e mortalidade ou outros desfechos na saúde, ela já é documentada, né? Então a gente tem uma relação do calor com a questão do nosso organismo, né? Então ela tem um efeito, e esse efeito muitas vezes pode ser grave, gerando internação ou então mortalidade. E essa relação, ela tem grupos que são mais específicos, que têm um maior efeito. O que nós conseguimos olhar é que, obviamente, por conta das mudanças climáticas, você está tendo um aumento de temperatura, e aí você tem um aumento desse efeito na saúde. Mas em áreas em que ocorre o desmatamento, você tem um aquecimento mais intenso comparado a áreas que conseguem manter essa cobertura vegetal. Ou seja, você tem uma intensificação dos efeitos das mudanças climáticas, você aquece muito mais, e aí você está também impactando muito mais as questões de saúde pública. Então, essa relação de você pensar em ações, porque assim, nós estamos num período muito crítico de que a gente precisa fazer alguma coisa para tentar reduzir, desacelerar as mudanças do clima, e entre eles essa questão de aumento de temperatura. E uma vez que você tem isso muito mais acelerado em áreas com perda de cobertura vegetal, então a gente precisa reduzir isso e manter esses serviços ecossistemas que são fornecidos por essas áreas, que é bem conhecido, que é a questão de resfriamento, ou que a gente chama de resfriamento local. Então, se a gente for imaginar na nossa vida, né, Natália, quando a gente está com aquele calor, a gente busca uma sombra. Quem nos fornece isso? Obviamente, em muitas áreas a gente procura parques que tem árvores, porque além da questão de espiritual e de bem viver, a gente tem essa redução de temperatura por ser uma área que tem esse resfriamento local. Então, ações que possam mitigar ou ações que possam reduzir a perda de floresta, ela também tem esse impacto direto localmente, e aí, tanto na questão de resfriamento local, como também na qualidade de vida da população. Então, a gente tenta estabelecer essa relação e dizer, olha, para além dessa perda, para além das mudanças climáticas, a gente tem ações que trazem outros co-benefícios que vão para além dessa redução, principalmente desses impactos diretos que a gente tem observado nas populações, e aí não só na questão de mortalidade, mas também na questão de perda de capacidade laboral, psicossocial, porque muitas áreas dessas têm comunidades que têm uma relação muito próxima, né, e que depende para a sua subsistência dessas áreas, né? Então, uma vez que você fecha, você também diminui a disponibilidade de alguns desses recursos naturais que são usados para essas populações. Então, a gente tenta sempre destacar esse outro lado que talvez motive a gente a pensar em políticas mais abrangentes e dizer que política ambiental também é política voltada muito para questões de saúde pública. Isso é fundamental, Beatriz, de ressaltar, porque muitas vezes a gente não consegue fazer essas relações. E isso que você está nos apontando, que a Fiocruz conseguiu apontar e vai alertar, esse é um ano de COP30 lá, né, no Pará. Então, muitas pautas estão sendo discutidas, ainda bem, e o foco também tem sido muito o meio ambiente, além de diversas outras discussões que precisam ser feitas a partir, inclusive, do olhar do próprio Brasil. Óbvio que vai ter o olhar internacional, mas do próprio Brasil para a região norte, né, onde está, por exemplo, a nossa floresta amazônica. Mas é um ponto muito importante esse que você ressalta, olha o tamanho da complexidade da questão, né? Começa ali com uma discussão de fiscalização, de atenção ao que tem acontecido em relação ao desmatamento, às queimadas, aos crimes ambientais. A gente, na semana passada, conversou com a Polícia Federal aqui sobre crimes ambientais e o delegado que conversou com a gente já tinha dito, né, sobre o quanto o crime organizado está muito atento, do quanto o crime ambiental tem ali uma renda gigantesca, e é claro que o crime organizado vai focar nisso também. Então, é uma parte ali de uma questão até de polícia, de justiça, mas chega à saúde pública, né? Chega à atenção
do governo em diversas frentes de trabalho, não só, portanto, na fiscalização para evitar que esse desmatamento aconteça, mas também é preciso diminuir o desmatamento, porque as pessoas estão morrendo não só porque não estão respirando bem, mas estão morrendo de calor por causa da temperatura que está subindo, por todos esses motivos que você bem pontuou, inclusive com o aquecimento global, que não é mais só uma questão ali exatamente dos crimes ambientais, né? Então são diversas medidas que precisam ser tomadas, e me parece, Beatriz, já para te perguntar de volta, que quanto menos a gente olha e quanto menos a gente faz ou demora mais para agir, novos problemas vão surgindo. Você vem trazendo, então, um dado de que as pessoas estão morrendo, né? A mortalidade está aumentando com o aumento do calor por causa do aumento do desmatamento. Me parece que novos problemas vão surgindo a cada ano com o aumento desses crimes ambientais. Estou certa em levantar esse ponto? A gente tem nessa relação, vamos lá. Nessa relação que você está destacando, né, a gente tem áreas, obviamente, de avanço do uso desse solo e aí o desmatamento, e aí com o desmatamento, obviamente, você traz, talvez não novos problemas, mas desafios, né, porque em geral você acaba, para a saúde pública, em geral, onde ocorre esse avanço, ele vai de maneira desorganizada, porque tem um avanço econômico ali nessa área, e em geral ele vai para áreas que têm uma situação de vulnerabilidade muito evidente. E quando a gente fala de situação de vulnerabilidade, aspectos relacionados, e aí vou falar no âmbito de saúde, que é uma carência em termos de acesso, ou mesmo quando você instala uma população nessa área, você não tem uma infraestrutura local para dar conta de toda aquela dimensão que está acontecendo naquela região. Então tem essa relação, né, de você ter essa situação de vulnerabilidade, tem relação de que já existem populações em outras regiões que você vai diminuir a questão de um serviço que já é, né, da floresta que usa. Tem uma relação de que, ao você fazer isso, também você acaba aproximando uma nova população para um ambiente já desconhecido, e aí circulação de novos patógenos ou reproduzimento de outros já conhecidos, mas com intensificação e dispersão de outras doenças para essas áreas. Então, essa relação é uma relação complexa, mas no âmbito do que a gente vem trabalhando, e aí eu digo principalmente no âmbito da Fiocruz, é muito ligado ao fortalecimento do sistema único de saúde, porque eu acho que é a principal política que a gente tem em relação à diminuição de vulnerabilidade, porque é uma política que garante, ainda que tenha suas fragilidades, é a única política que garante que todo mundo tenha acesso a esse direito, que é o direito à saúde humana, a serviços relacionados à saúde humana. E aí, falando um pouco sobre esse aspecto, a gente tem trabalhado, obviamente, já pensando nessa questão de como o aquecimento global, de como as mudanças climáticas podem impactar na saúde humana. Então, o Brasil, ele, por meio do governo federal, preparou 16 planos setoriais, né? Tem um plano nacional, mas dentro desse plano existem 16 planos setoriais, e um deles é um plano setorial de adaptação para a saúde humana, né? E aí, bem discutindo, e aí a Fiocruz participou dessa construção, que é como a gente fortalece o serviço, e aí a gente está falando principalmente do serviço público, por conta da sua capilaridade, e aí como é que se torna esse sistema um pouco mais resistente, né, e resiliente por conta dessas emergências e por conta das questões climáticas que estão em vigência e a gente está sentindo cada vez mais. Então, é a capacidade de chegar nessas populações que são mais impactadas, de reduzir vulnerabilidade, de olhar para grupos mais específicos que podem que têm um impacto maior, como garantir, como tentar elaborar a nível local também sistemas de alerta precoce para determinados tipos de agravos que são mais evidentes e podem ser exacerbados por conta desse aumento da temperatura ou outro tipo de ameaça climática que pode ocorrer naquele local. Então, a gente tem trabalhado nesse aspecto, né? E aí agora a gente sabe que dentro de uma estrutura de governança que a gente tem, a gente precisa pactuar em todos os setores, né? Digo assim, de todas as camadas, todas as esferas,
E aí, obviamente, em escala local, que a gente fala de município, a gente vai ter que ter uma boa adesão, né, desses gestores para pensar a nível local como é que a gente prepara o serviço de saúde para essas mudanças que estão vigentes. A gente tem um caminho, a gente tem que trabalhar agora em fortalecer todas essas escalas. É isso. Beatriz Oliveira, pesquisadora da Fiocruz, do Piauí, que trouxe aí mais detalhes desse estudo que ela mesma fez parte, um estudo com agentes internacionais, que vem levantando dados muito importantes como esse que você está lendo aí do desmatamento tropical em florestas tropicais, como é o caso da Amazônia, da floresta amazônica, os desmatamentos, né, têm causado, por exemplo, 28 mil mortes de humanos anuais por causa do calor. Com o aumento do desmatamento, aumenta a temperatura, também muito em conjunção ao aquecimento global, e mais pessoas morrem por causa do aumento do calor. Beatriz, que no finalzinho a gente perdeu o sinal dela, mas eu agradeço, porque foi muito importante de ouvir tudo que ela trouxe aí. E, claro, como ela é da Fiocruz, faz essas pesquisas pensando muito na saúde e principalmente na saúde pública, então ela trouxe aí diversos pontos muito relevantes sobre essa questão toda.